O ano de 1773 marcou o início visível da insurreição que abalaria os alicerces do Império Russo. Nesse momento decisivo, Yemelyan Ivanovich Pugachev, convencido de sua missão messiânica e sustentado pela crença popular, proclamou-se solenemente o imperador Piotr III. A impostura, cuidadosamente encenada, assumiu forma de ritual político e religioso, legitimado por juramentos, bênçãos e proclamações redigidas em linguagem solene. A proclamação foi acompanhada da emissão de um manifesto que prometia libertar os camponeses da servidão, abolir os tributos excessivos e restituir aos cossacos suas antigas prerrogativas. O texto, impregnado de religiosidade e de referências bíblicas, apresentava Pugachev como o soberano justo que retornava para punir os traidores e restaurar a ordem divina. Tais palavras, simples e incendiárias, encontraram eco imediato entre as massas oprimidas. O manifesto não se limitava a um apelo emocional. Era um documento político de rara eficácia retórica. Redigido em linguagem acessível e disseminado por mensageiros e pregadores populares, ele oferecia uma alternativa concreta ao desespero cotidiano. A promessa de emancipação ressoava como um evangelho terreno, e a figura do falso tsar surgia como um instrumento de um desígnio superior. Reunidos em torno de Pugachev, cossacos, camponeses e desertores organizaram uma força que, embora rudimentar em disciplina, possuía notável fervor combativo. Armas improvisadas, cavalos emprestados e um entusiasmo quase religioso substituíam a falta de treinamento militar. Essa heterogeneidade conferia à tropa uma flexibilidade que as forças imperiais, presas à hierarquia rígida, não podiam igualar. O primeiro alvo da rebelião foi a fortaleza de Yaitsk, símbolo da autoridade imperial sobre os cossacos do Yaik. A cidade, guarnecida por um contingente leal ao governo, representava não apenas um obstáculo militar, mas também um emblema de submissão. A tentativa de tomá-la foi, portanto, simultaneamente ato de guerra e de afirmação política. O cerco de Yaitsk revelou desde o início o caráter peculiar do movimento. As forças de Pugachev alternavam entre ataques violentos e apelos morais, enviando mensagens à guarnição para que se rendesse ao czar legítimo. Alguns soldados imperiais, tocados pela propaganda ou movidos pela dúvida, desertaram e passaram a reforçar as fileiras rebeldes. Outros resistiram até a morte, transformando o conflito em guerra de crenças. A vitória, parcial e sangrenta em Yaitsk, consolidou o prestígio de Pugachev. A notícia de que o imperador libertador havia derrotado as tropas da imperatriz espalhou-se rapidamente pelas províncias vizinhas, alimentando esperanças e temores. O rumor viajava mais rápido que os exércitos, e cada aldeia acrescentava novas lendas à figura do líder insurreto. Após a tomada de pequenas fortalezas periféricas, Pugachev iniciou o recrutamento sistemático de combatentes. Em cada localidade conquistada, os habitantes eram conclamados a jurar fidelidade ao novo tsar e a oferecer homens, víveres e cavalos. Os que recusavam eram declarados inimigos do povo e submetidos a castigos exemplares. A revolta, assim, difundia-se tanto pela persuasão quanto pelo terror. O movimento adquiriu contornos de verdadeira cruzada social. Nas fileiras rebeldes misturavam-se cossacos veteranos, camponeses fugitivos, artesãos e mineirões dos Urais. Estes últimos, submetidos a condições brutais nas fundições imperiais, viam na insurreição uma oportunidade de revanche contra os administradores e proprietários que os exploravam. O grito de liberdade ecoava nas galerias subterrâneas das minas como uma prece profana. As primeiras confrontações abertas com as tropas imperiais ocorreram nas planícies entre o Yaik e o Volga. O exército rebelde, movendo-se com rapidez e utilizando táticas de emboscada, conseguiu surpreender destacamentos imperiais isolados. O terreno vasto e desolado favorecia os insurgentes, que conheciam cada rota e refúgio da estepe.
Contudo, a vantagem principal de Pugachev residia menos na força das armas do que no poder do símbolo. A crença de que ele era o tsar legítimo conferia às suas ações um caráter sagrado. Lutava-se não apenas contra oficiais e senhores, mas contra os traidores da fé e da justiça. A guerra assumia, portanto, dimensão teológica, tornando impossível qualquer compromisso intermediário. À medida que os êxitos se multiplicavam, a insurreição expandia-se para as margens do Volga, alcançando vilas e mosteiros. As populações locais, descontentes com a cobrança de tributos e a opressão dos nobres, viam na rebelião um juízo divino sobre os poderosos. A palavra liberdade, até então estranha ao vocabulário camponês, adquiria significado concreto. A adesão dos povos indígenas, especialmente dos basquires e tártaros, conferiu à revolta um caráter multiétnico. Esses grupos, há muito submetidos à colonização russa, encontraram em Pugachev um aliado inesperado. Suas motivações variavam, ora religiosas, ora econômicas, mas convergiam no ódio comum à autoridade imperial. A insurreição tornava-se assim um mosaico de revoltas convergentes. Em cada território conquistado, Pugachev procurava consolidar uma aparência de legitimidade. Nomeava governadores, emitia decretos e reestabelecia a liturgia ortodoxa em seu nome. Essas medidas, ainda que simbólicas, reforçavam a crença popular de que o império havia sido restaurado sobre um soberano justo. A ficção tornava-se, aos olhos do povo, uma nova realidade política. Os camponeses libertavam-se dos seus senhores, queimavam arquivos e partilhas de terra, proclamando o fim da servidão. Em algumas regiões, criavam-se assembleias rudimentares que regulavam a distribuição de grãos e animais. O caos revolucionário adquiria contornos de utopia agrária, sustentada pela convicção de que o bom tsar governava finalmente para o povo. As autoridades imperiais atônitas demoraram a compreender a gravidade do fenômeno. Relatórios contraditórios chegavam a Oremburgo e a São Petersburgo, descrevendo ora bandos de saqueadores, ora exércitos organizados. A falta de informações precisas impediu uma resposta imediata e a revolta consolidou-se antes que pudesse ser sufocada. O impacto psicológico da impostura revelou-se avassalador. Mesmo entre os que duvidavam da identidade do líder, a mera possibilidade de que ele fosse o tsar verdadeiro gerava hesitação e medo. A fidelidade ao trono, valor supremo da cultura política russa, impedia muitos de empunhar armas contra aquele que se dizia ungido por Deus. O império, de um súbito, enfrentava o espectro de sua própria legitimidade. As canções populares começaram a celebrar o tsar do povo, exaltando seus milagres e vitórias. Os monges dos mosteiros locais, temerosos de represálias ou convencidos da justiça da causa, abençoavam as bandeiras rebeldes. As fronteiras entre fé e política dissolviam-se e a revolta assumia o tom de peregrinação sagrada. Nas regiões mineiras, os operários das fundições de ferro e cobre uniram-se em massa ao movimento, trazendo consigo armas, ferramentas e conhecimento técnico. Pugachev, percebendo o valor desses contingentes, prometeu-lhes isenção de impostos e autonomia local. A insurreição adquiria, assim, uma base material capaz de sustentar operações prolongadas. Em poucas semanas, o fogo da rebelião consumia uma vasta extensão de território desde o Yaik aos confins dos Urais. Fortalezas caíam, aldeias declaravam lealdade ao novo tsar e caravanas levavam a notícia do milagre político que parecia anunciar o fim da servidão. O império, por um instante, vacilava diante da força do mito. Assim se desencadeou o estopim da grande conflagração de 1773 para 1775. O gesto de um desertor transformado em monarca messiânico convertera-se em movimento social de proporções inauditas. O que começara como impostura tornou-se revolução. E no coração da Rússia, o nome de Emelian Ivanovich Pugachev já ressoava como de um novo redentor ou de um novo demônio, conforme o ponto de vista.